Estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje, mais uma vez, temos o prazer de trazer a doutora Isabela Romanini, psicóloga, MBA em Gestão de Recursos Humanos, especialização em Arte e Terapia, especialização em Qualidade de Vida, especialização na técnica de Imaginação Ativa. Obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer tê-la aqui. E hoje eu gostaria que você falasse sobre a importância de um psicólogo em uma família atípica. Bom, inicialmente eu gostaria de falar um pouquinho sobre o psicólogo, desmistificar, né, um pouquinho essa profissão. Porque até hoje eu ainda às vezes questiono a pessoa, mas você já fez terapia? E a pessoa fala assim, nunca tive depressão. Então ainda existe aquela ideia de que o psicólogo é um profissional que atende o doente, o depressivo, o ansioso, né? E eu acho muito válido a gente estar colocando que está popularizando a profissão do psicólogo. Outra coisa que a gente escuta muito, mas eu não posso pagar um psicólogo. E é uma informação muito ultrapassada, porque hoje em dia a gente sabe que existem apoios psicológicos, excelentes profissionais na rede pública, nas escolas públicas. Eu acho muito importante a gente estar aqui falando o que um psicólogo faz, né? Porque o psicólogo ele não existe apenas para tratar as doenças já instaladas. O papel do psicólogo na vida das pessoas é para tentar funcionalizar, às vezes, a potencialidade que aquela pessoa já tem e não consegue lidar muito bem com ela, trazer qualidade de vida, fazer com que a pessoa possa se ambientalizar, às vezes lidar com uma pequena dificuldade no seu cotidiano que para ela traz sofrimento. Eu falo que todo mundo deveria passar por essa experiência uma vez na vida, para conhecer, né? Porque o psicólogo ele traz inúmeros benefícios na maneira como a gente se relaciona com a vida de uma maneira geral. No caso de uma família típica, quando a gente recebe a notícia, né, olha, o seu filho ele vai precisar de algum auxílio, de alguma necessidade especial, a gente não recebe só o peso dessa notícia, as modificações que isso vai trazer para o nosso cotidiano. Essas informações elas vêm com um peso muito grande da nossa família, das percepções que a gente teve durante a nossa infância, a construção da nossa personalidade. O que significa isso para mim? E se eu não consigo lidar com essa carga emocional toda que vem associada à notícia, eu acabo vivenciando um sofrimento de uma maneira muito maior do que talvez seja a minha realidade. Eu venho acompanhando muitas mães e às vezes redes sociais, que falam muito sobre, nossa, coitada, a filha dela foi diagnosticada, nossa, é um sofrimento, é uma dificuldade. E eu gosto muito de questionar as minhas mães, eu falo, mas e pra você? Qual é a dificuldade? Qual é o seu sofrimento? Porque eu acredito que tem muito do inconsciente coletivo aí, do passado, de como eram, né, os tratamentos, as dificuldades, que não se aplicam às vezes à realidade daquela pessoa. E naquele momento, né, da notícia, daquela angústia, ela acaba não sabendo triar aquilo que acaba afetando de fato ou não na vida dela. E a notícia acaba sendo muito mais pesada do que talvez seja, né? Com certeza. E como é realizado o processo terapêutico? Bom, vou falar um pouquinho da área que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental. E nós temos uma frase que a gente sempre usa que fala que o que causa sofrimento no ser humano não são os fatos, mas sim a interpretação que eu faço dos fatos. Então, tão importante quanto conhecer a minha realidade é eu entender como ela me afeta. Porque a gente fala muito sobre autoconhecimento e talvez o autoconhecimento seja, além de saber as minhas características, o que eu gosto e o que eu não gosto, seja saber o porquê que aquela situação me afeta daquela maneira e como é a melhor maneira de reagir a ela. Dentro do consultório, a gente faz toda essa avaliação das crenças, de como é feita a construção do meu pensamento, porque na terapia cognitivo-comportamental, eu falo que são 3 dominós: o pensamento, que gera um sentimento e que gera um comportamento.
A partir do momento que o dominó do pensamento cai, ele derruba todos os outros. Então, a melhor maneira de eu modificar um comportamento que às vezes está sendo disfuncional, ou entender um sentimento que está me fazendo sofrer, que está me gerando angústia, seria de entender o que é que eu penso em relação àquilo, daquela situação, como é que eu estou entendendo aquilo na minha vida. Dentro da terapia, eu falo às vezes para o paciente que não importa a maneira como ele está se comportando, importa a maneira que ele está vendo aquela situação. Como é que eu configuro o meu pensamento para chegar naquela situação, porque especificamente em casos de famílias atípicas, é uma realidade. É algo que talvez não mude. E se eu for todos os dias viver aquela dificuldade, aquele problema, aquele peso, a minha vida ela vai acabar que vai ser um problema, vai ser um peso, vai ser difícil, vai ser sofrida. Eu tenho algumas mães no consultório que outra coisa que eu falo muito é sobre desromantizar o sofrimento. Porque a gente vive numa cultura que a mulher... Antigamente, as nossas avós, elas tinham que servir o marido, elas tinham que cuidar da casa, elas tinham que viver para o outro. E o cuidador, às vezes, ele vem com esse conflito muito grande de crenças. Porque como é que eu vou precisar de ajuda se o meu papel, eu existo para ajudar? Então, o cuidador, ele acaba abrindo mão. Ele acaba abrindo mão das vontades, dos desejos, acaba abrindo mão da própria vida para atender ao outro. E a gente sabe, cientificamente comprovado, que não é vantajoso também para aquela criança, para aquela pessoa que está sendo cuidada, um cuidador que se anule. Porque a visão que eu tenho da vida é a visão que eu vou estar passando da vida. E a partir do momento que eu estou sofrendo, que eu estou tendo dificuldades, eu não vou conseguir olhar para aquela pessoa com o carinho necessário, com a leveza necessária, porque se é algo que eu vou ter que fazer pro resto da minha vida, tem que ser bom, tem que ser leve, tem que ser prazeroso, para que a minha vida não seja uma condenação, para que aquele diagnóstico não seja uma condenação, e sim uma característica da criança, né? Claro. E quando é que eu sei que eu devo buscar uma ajuda profissional? Quais seriam, assim, os indícios de alerta? Aquela luzinha que pisca e diz, olha, eu preciso de ajuda. Doutora, quem precisa de ajuda dificilmente procura, dificilmente busca, né? Porque na verdade eu falo que todos nós precisamos. A diferença é que quando a gente busca, a gente deixa de precisar, a gente aprende a lidar. Exatamente. Existem, como eu falei, essas crenças familiares, elas acabam pesando muito na minha visão da minha realidade, da minha situação. Então, eu atendi recentemente uma pessoa no consultório e ela se anulou a vida toda para cuidar de alguém, para trabalhar para alguém, e agora ela está com um netinho que foi diagnosticado TEA. E ela nega, não vai para a escola, porque essa criança que a escola relata não existe. Ele é muito bonzinho, ele é muito maravilhoso. Só que ela precisa daquela criança com dificuldade, ela precisa daquela criança dependente para ela se sentir identificada no papel de cuidadora, no papel que a vida inteira ela exercitou. Então é muito difícil para a gente convencer esta pessoa que existe outras maneiras de se relacionar com o cuidar, com o atender. Então é muito complicado esse processo da gente poder dizer à pessoa, olha, você está precisando, porque às vezes na realidade dela aquilo nunca existiu, mas existem alguns sinais de alertas vivenciais que a gente pode estar colocando em pauta. Inicialmente os sintomas eles se apresentam pelo sono e pela fome. Aumentou ou diminuiu o sono, acordou cansada, teve insônia, aumentou ou diminuiu o apetite, está comendo muito, não sente apetite, são os principais e geralmente iniciais sinais de alerta. Existem questões que a gente leva muito em consideração em relação ao humor, agressividade, impaciência. A gente percebe que na casa está tendo conflito toda semana tem um problema, toda semana tem uma briga.
é importante a gente estar verificando que existe uma baixa qualidade de vida ali naquele ambiente. Pessoas que se sentem desmotivadas, cansadas, como eu já falei, deixam de ter vontade, elas não conseguem mais ir a um salão de cabeleireiro, elas não conseguem mais, hoje eu estou com vontade de comer tal coisa, é um sinal de alerta importante. Uma coisa que aconteceu comigo recentemente, que eu também tenho um filho, né, no espectro, eu me consultei com uma profissional muito renomada e inicialmente ela falou, olha, minha entrevista ela é semi-estruturada, então eu vou te fazer algumas perguntas. E ela passou mais de uma hora perguntando como é a sua vida com o seu marido? Vocês saem? Vocês têm apelidos carinhosos? Quantas vezes você vai ao salão? E meu marido ouvindo aquilo, falou, gente, vocês estão batendo papo, que tipo, já deu a hora, né? E de fato as pessoas não têm ciência da importância que tem a qualidade de vida do cuidador e o quanto isso influencia, né, no desenvolvimento da criança ou né, da pessoa que está necessitando de cuidados. Então eu acredito que qualquer indício de que eu não estou tendo qualidade de vida ou que alguém está me sinalizando, olha, você está muito irritada, olha, você está muito nervosa, olha, talvez esse comportamento não seja legal, porque como eu falei, às vezes a pessoa ela desconhece outro estilo de vida, ela desconhece que ela tem que se cuidar, ela desconhece que não é normal eu não querer, não é normal eu viver só para aquela pessoa, e ela se sente culpada também quando ela precisa de ajuda, porque ela tá ali para cuidar, né, como eu falei. Então, eu acredito que é muito importante ouvir também o que os outros têm a dizer pra gente. Eu acho que existe uma vida pós-diagnóstico, ela é leve, ela pode ser tranquila, e fica o meu apelo de que caso você não esteja percebendo, né, que a sua vida está leve, está tranquila, está feliz, eu acho que é válido procurar ajuda. Qualquer ajuda é bem-vinda, né, para que a gente tenha essa qualidade de vida que a gente tanto almeja. Com certeza. Mais uma vez, foi uma delícia ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada por passar todo esse conhecimento para nós. E a você que nos assiste, qualquer dúvida, sugestão, entre em contato. Obrigada.